A mesma turma julgadora, Dr. Rafael Soares Gonçalves, inscrito para sustentação oral. Dr. Rafael encontra-se no mosaico. Seja bem-vindo, Excelência. Com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, obrigado, Excelência. Excelentíssimo desembargador relator, José Luiz de Moura Falheiros, excelentíssimos desembargadores Alberto Deodato Neto, desembargador Eduardo Machado, saúdo a todos os julgadores dessa colenda da Primeira Câmara Criminal, em especial ao desembargador Vanderlei Paiva, da nossa querida Abre Campo, cidade da minha esposa, Ana Paula, ao ilustre representante do Ministério Público, servidores do Judiciário, nobres colegas advogados, estagiários, meus cumprimentos. Excelências, mais um caso de São Sebastião do Paraíso. É desalentador para a defesa ter que impetrar habeas corpus para contestar decisões de prisão preventiva que ignoram princípios basilares, como da presunção de inocência, da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão. Casos como ora submetida a julgamento, Excelências, envolvem prisões decretadas sem uma fundamentação concreta, em que a mera presunção de periculosidade substitui a necessidade de prova objetiva e individualizadas sobre o risco real que o acusado representaria para a sociedade ou para as investigações. Tais questões, Excelências, elas não demandariam interpretação complexa, pois a própria legislação, a própria Constituição é clara ao estabelecer que a prisão preventiva é uma medida excepcional e não deve ser trivializada, não deve ser usada como regra. E no presente caso, essa regra está sendo violada de forma injusta. Pois nós estamos tratando a prisão como regra, algo que o ordenamento jurídico não permite. Não existe nos autos um elemento concreto que justifique o afastamento do paciente do convívio familiar, do convívio social. Não é à toa, Excelências, que nós, advogados criminalistas, nos vemos assim constantemente em posição de lutar em diversas instâncias pela aplicação de garantias básicas que deveriam ser asseguradas lá desde o início da persecução penal. Desembargador relator Falheiros, perdão, meu telefone tocou, acho que estão me ouvindo, né? Desembargador relator Falheiros. Sim, está tudo ok. Perdão, obrigado. No que diz respeito ao presente habeas corpus, eu peço especial atenção de Vossa Excelência, pois nós não estamos aqui para julgar um crime de violência, de ameaça, de tráfico de drogas, ou de qualquer outro de natureza que coloque em risco a segurança pública. Não se trata de roubo, tortura, latrocínio, estupro, homicídio. O que temos aqui, desembargador relator, é um pai de família, é um homem que sempre trabalhou para sustentar seus 3 filhos, um deles com apenas 9 anos de idade e que hoje está privado de sua liberdade, vivendo uma antecipação de pena sem sequer haver processo formal contra ele. E concretamente, ao se debruçar sobre a decisão que decretou a preventiva com base numa representação do delegado de polícia, nota-se que o pedido ele foi acolhido pela magistrada de São Sebastião do Paraíso sob a justificativa, eu abro aspas, da necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, considerando a existência de provas da materialidade do delito e indício suficiente de autoria. Excelências, desembargador Eduardo, a simples presença de indício de autoria e materialidade do crime é insuficiente, porque esses elementos eles são comuns a todo e qualquer investigado, independente das especificidades de cada caso. O sistema judiciário brasileiro ele é fundamentado, ele é embasado, pautado no princípio da presunção de inocência, que assegura que o acusado só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de sentença condenatória. A decretação da prisão preventiva com base apenas na materialidade de autoria ignora esse princípio, tratando o investigado como culpado antes mesmo de uma condenação. E no caso dos autos, desembargador Eduardo,
antes mesmo do oferecimento de uma denúncia. E aí eu avanço um pouquinho para analisar a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A gente pode verificar que ela se embasou na suposta existência de uma, abro aspas, organização criminosa com prática reiterada de crime visando a lavagem e ocultação de capitais. E aí a decisão presume a periculosidade dos agentes e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. Fecho aspas. Rogando venas, excelências, a alegação de periculosidade ela deveria estar pautada em fatos concretos e individualizados que demonstrassem o risco real do paciente à ordem pública. A periculosidade ela abstrata e a garantia da ordem pública eles foram fundamentados numa hipotética intranquilidade social e numa presunção de que o paciente, se solto, persistiria em atividades delitivas. Contudo, essa suposição não encontra respaldo em elementos concretos dos autos. Além disso, excelência, a autoridade coautora menciona a questão da conveniência da instrução criminal. Também não existem elementos objetivos que sugiram que o paciente em liberdade pode ameaçar testemunha, ocultar prova, interferir nas investigações. No caso em questão, não há indício sólido nesse sentido, considerando que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o curso do inquérito. Ele ficou em liberdade. Assim, essa prisão preventiva, ela se revela desproporcional e ela fere o preceito da progressividade das medidas cautelares. E se cabem ou não as medidas cautelares diversas da prisão, isso sequer foi analisado pela magistrada do processo de origem. Eu ressalto nesse ponto ainda que ao longo das investigações já foram realizadas buscas e apreensões, quebras de sigilos e demais diligências policiais para apuração dos fatos, sem que nada de concreto tenha sido encontrado contra o paciente investigado. Eu não digo denunciado, porque ele não foi denunciado ainda. Para além de alguns indícios de irregularidades, se muito, sancionados em âmbito administrativo. Eu só aqui faço um adendo que o paciente, ele não tem empresas, lojas de carro, ele tem uma garagem de carro e com essa garagem ele tira o sustento para criar os 3 filhos. Eu também, já encaminhando para a conclusão, os crimes apurados nesse inquérito, lavagem de dinheiro e organização criminosa, eles não envolvem violência, não envolvem grave ameaça, o que torna a prisão preventiva ainda mais excepcional em tais casos, devendo mesmo ser aplicada quando outras cautelares elas se mostrarem de fato insuficientes, o que não ocorre aqui. Ali no 319 a gente tem uma gama de cautelares capazes de assegurar o andamento das investigações, a ordem pública, sem a necessidade de encarceramento do paciente. Em casos como este, em que a materialidade, a autoria, eles estão em análise inicial, algumas medidas como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, proibição de contato com outros investigados, são mais do que suficientes. E assim, ignorar essas alternativas é desconsiderar que a regra aqui no Brasil é a liberdade, que a liberdade é um direito fundamental. Por fim, excelências, embora eu fiz uma pesquisa muito densa na jurisprudência aí, principalmente da primeira Câmara Criminal, embora seja comum um argumento de que as condições pessoais favoráveis, por si só, elas não afastam a prisão preventiva, no caso dos autos, a gente precisa considerar que é um paciente primário, com bons antecedentes, trabalhador, religioso, casado, pai de 3 filhos, um desses filhos apenas com 9 anos de idade e que está sofrendo... Rafael, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto, por favor. Perfeito, vou concluir.
E esse filho de 9 anos que sofre um absurdo com a ausência do pai. Então, assim, ignorar essas condições é desconsiderar a dignidade e a história de vida de uma pessoa, o que deve ser respeitado pela justiça. Desembargador Faleiros, desembargador Alberto, desembargador Eduardo, a decisão de prisão do paciente é desproporcional e é contrária aos princípios da excepcionalidade e da razoabilidade. O que a gente vem pedir, então, nós rogamos a Vossas Excelências, é que corrijam essa injustiça e devolvam a liberdade ao paciente. Devolvam-no para sua família, para sua esposa e para os seus 3 filhos, ainda que com a imposição de cautelares diversas da prisão. Muito obrigado pela atenção. Doutor Rafael, eu prestei atenção em todas as manifestações orais de Vossa Excelência nesta sessão. Vossa Excelência traz compatibilidade entre o que disse e o que está lançado nos autos, no brilhante trabalho de Vossa Excelência, um trabalho claro, eficiente, combativo, e que nos impôs uma análise muito detalhada de todo o processado. Eu proferi o voto, que oportunamente será disponibilizado, se houver o encaminhamento do mesmo, a Vossa Excelência e as demais partes, e nele eu analiso todas as teses apresentadas por Vossa douta Defensoria. No presente caso, não existindo no processo comprovação de que os pedidos de reconhecimento do excesso de prazo e de concessão da prisão domiciliar tenham sido submetidos à análise da juíza Acor, não há como conhecer desta parte da impetração, pois qualquer pronunciamento deste tribunal importaria em indevida supressão de instância. Em assim sendo, considerando a complexidade do caso, não há que se falar em violação do princípio da contemporaneidade e nem tampouco de quaisquer outros princípios da nossa Carta Magna. Vossa Excelência menciona, obviamente, as questões afeitas à condição pessoal do impetrante. Neste momento, nós não temos como dar guarida a todas essas pretensões. Também não entendo qualquer outra afronta à excepcionalidade do cárcere, né, subordinada à necessidade real, efetiva e fundamentada da manutenção da prisão cautelar. Portanto, eu estou conhecendo parcialmente da impetração e, na parte conhecida, eu estou denegando a ordem. Como vota Sua Excelência o desembargador Alberto Deodato? Eu agradeço a participação do Dr. Rafael Gonçalves e acompanho Vossa Excelência. Como vota o desembargador Eduardo Machado? Desembargador Eduardo Machado, o áudio. O presidente, não obstante a brilhante sustentação oral, eu acompanho Vossa Excelência. Eu proclamo o resultado. Conheceram parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem. Proferiu sustentação oral, Sua Excelência Dr. Rafael Soares Gonçalves, a quem mais uma vez agradecemos pela brilhante colaboração neste processo e desejamos uma excelente tarde. Muito obrigado, Excelências. Boa tarde. Obrigado, Vossa Excelência. O processo em pauta é o número E50. Relatoria do desembargador Alberto Deodato Neto. Turma julgadora, desembargador Eduardo Machado e desembargador